Paz, graça, irmãos. Irmãos, pena de morte, à luz da Bíblia. Tá, vamos falar sobre esse tema, que é um tema que alguns comentam e querem formular alguma opinião em cima da visão cristã sobre isso. Muitos não concordam, a minha humilde opinião, eu concordo com a pena de morte em qualquer país, desde que a lei seja realmente estabelecida nesse sentido. À luz da Bíblia, Deus, quando ele foi colocar a lei, implantar a lei em uma nação, em um país chamado Israel, Deus implantou a pena de morte. Deus implantou a pena de morte, e o interessante é que quando Deus implantou a pena de morte em Israel, não era só em questão de alguém que matou, em questão de assassinato, não. Em questão de adultério, também era usada a pena de morte, como vocês se lembram da mulher adúltera que chegou até Jesus para ser morta. E pela lei mosaica, realmente, ela deveria ser morta. Filhos que respondiam pai e mãe também eram apedrejados e mortos, tá? Sob pena de morte. Então, quer dizer, não era só questão de alguém que matava outra pessoa, não. Era bem pior. Quando Deus visava a nação. Agora, hoje, no Novo Testamento, Deus olha para o individual. A lei que Deus coloca para o indivíduo é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, tá? Então, hoje, Deus está olhando para o individual, porque mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Deus não está preocupado com aquilo que a nação está olhando, deixando de olhar. Deus está preocupado com você, tá? Agora, a questão da nação, quem decide é quem vota. Eu vejo muita gente falando assim, Deus colocou fulano. Irmãos, quem colocou foi o povo, quem votou foi o povo, Deus não vota, tá? Agora a questão, o que a Bíblia nos dá no Novo Testamento é que a gente venha respeitar a autoridade, seja ela qual for, porque a autoridade é instituída por Deus. Essa autoridade não é a pessoa em específico, é a autoridade sobre povos, é a autoridade, é a parte jurídica que seja, é uma ordem de autoridade específica que Deus institui. Ou seja, Adão era uma autoridade sobre a natureza. Nós somos autoridade em casa. Então, quando fala autoridade, não está dizendo o fulano em específico, policial. Mas a autoridade, seja ela qual for, é uma instituição divina. Tá? Então, no Novo Testamento, é uma visão que nós temos que entender. Se é lei e se for colocado e aprovado, devemos respeitar, tá? Devemos respeitar da mesma forma. A questão é aprovar, claro, que vai haver muita desavença, está tendo muita polêmica sobre esse assunto. O interessante é que Jesus morreu sob pena de morte também, tá? Parece que muita gente não está nem aí para isso. E quando é em relação ao bandido, a pessoa tem dó, tem pena, começa a analisar, tá? Mas pense bem, pense bem. Então, na visão da Bíblia, não tem problema nenhum. Problema nenhum. Tá? Os Estados Unidos, 70% das pessoas ali são evangélicas, tem pena de morte, tá? E não é por causa disso que ninguém vai para o inferno. Então, aquilo que eu digo, se for instituído, aprovado, e é lei, a lei tem que ser respeitada. O que a Bíblia nos ensina é que devemos respeitar a lei, a autoridade. Se for aprovada como lei, eu não vejo problema algum. A minha humilde opinião, eu sou a favor daquilo que a justiça pode fazer como algo mais severo, e não só ser severo, a questão é cumprir. Não adianta ser severo. Tem muita coisa na lei brasileira que é boa, só que ninguém cumpre. Então o que adianta ser severo se não tem o cumprimento da lei? Se não tem punidade sobre aquele que realmente está indo contra a lei. Tá bom? Então, em questão da pena de morte, irmãos, à luz da Bíblia, não tem problema algum do começo ao fim. Tá? Do começo ao fim. Então, muitas vezes nós interpretamos erroneamente, achando que Deus está contra. Não. Talvez o sistema religioso está contra. O que Deus está preocupado é com o indivíduo. O que Deus está preocupado hoje é com cada um. Com você levar as coisas de Deus a sério, buscar o céu e alcançar o céu. Questão de lei é o povo que tem que ver o melhor para o povo, o melhor para a nação. Enquanto o bandido vê que não tem
nenhuma punição para o que ele faz, ele vai fazer quantas vezes for preciso, quantas vezes ele quiser, tá? Então essa é a minha humilde opinião. Pena de morte à luz da Bíblia, totalmente dado ao livre-arbítrio de cada um, ao livre-arbítrio de cada pessoa, tá? No Antigo Testamento, totalmente aprovado, o próprio Deus instituiu. Amém? Deus te abençoe e Deus te esclareça mais, mas fique sempre com a sua opinião, tá bom? Fique sempre com a sua opinião, analise, estude e comprove. Deus abençoe, paz e graça.